com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula de geometria e vamos falar sobre mediatriz e ponto médio de um segmento. Falando de ponto médio, ponto médio é quando eu pego um segmento de reta e divido ele ao meio, eu coloco um ponto no meio desse segmento de reta. Eu tenho um segmento de reta aqui AB e eu coloquei um ponto M bem aqui no meio, ó. Estou dividindo esse meu segmento em dois segmentos que têm as medidas congruentes, que têm medidas iguais. Então, eu dividi esse segmento AB em um segmento AM e um outro segmento MB, tá? Sendo que AM, ele vai ter a mesma medida de MB. Se o meu segmento AB é igual a 9, o meu segmento AM tem que ser metade de 9, que é o quê? 4,5. E o meu segmento MB também tem que ser 4,5. Se eu somar 4,5 mais 4,5, vai dar 9. Digamos aqui, vou te dar um outro exemplo, no segmento CD, tá? CD. Sendo que o C, meu ponto C, ele vale 5. E o meu ponto D, ele vale 9. E eu quero saber, eu peguei esse segmento aqui e dividi ele exatamente ao meio, para achar o ponto médio, e quero saber qual o valor do meu ponto médio. Então, vamos lá. Eu estou no 5 e vou chegar ao 9. Eu andei quantas graduações? Do 5 até o 9? 5, 6, 7, 8, 9. 4 graduações. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai dar 2. E esse pedacinho aqui, ó, vai dar 2. Vamos ver quanto que vale o meu ponto médio. Do 2 mais 5 mais 2 vai dar 7. E se eu voltar 5 menos 2, 9 menos 2 vai dar 7. Então, meu ponto médio vai ser 7. Porém, eu posso também usar a minha média aritmética, que é eu somo os dois e divido por 2. Eu posso fazer assim para achar o meu ponto médio. 9 mais 5, que vai dar 14. Vou pegar 14 dividido por 2, que vai dar 7. O meu ponto médio vai ser igual a 7. Então, eu tenho duas formas de fazer, assim ou pensando da forma que eu falei anteriormente. Então, isso aqui é ponto médio. Agora, vamos para mediatriz. Vamos lá. Mediatriz é uma reta que eu traço em um segmento de reta, em outro segmento de reta, sendo que tem que ser perpendicular. Essa reta que eu vou traçar, ela tem que ser perpendicular ao segmento de reta AB, no caso aqui eu desenho um segmento de reta AB. Então, a mediatriz tem que ser perpendicular ao segmento de reta AB e ela tem que passar pelo ponto médio de AB. Então, eu vou traçar aqui mais ou menos a minha mediatriz. Ela passa bem aqui, ó, tá? Então, ela é perpendicular ao segmento de reta AB e ela passa exatamente pelo ponto médio de AB. Uma outra regrinha que tem aqui para mediatriz, que se eu colocar qualquer ponto sobre a minha mediatriz, vou colocar um ponto aqui, ó, P, e traçar esse ponto, essa medida do ponto P até B, tem que ser congruente à medida do ponto P até diminuir aqui um pouquinho, até o meu ponto A. Então, essa medida tem que ser congruente a essa medida. Não ficou exatamente igual aqui, porque eu não usei régua nem compasso, mas é isso. Então, essa medida aqui, ó, tem que ser congruente a essa medida.
de P até A tem que ser a mesma medida de P até o ponto B, tá? Então, essa é uma das outra regrinha da mediatriz. E é isso, ponto médio e mediatriz. Ainda nessa aula, vamos falar da bissetriz e vamos fazer alguns exemplos aí, usando exemplos numéricos, tá? Vou apagar o quadro, volto já já para a gente continuar com a aula. Então, meus amores, estou de volta e agora vamos falar de bissetriz. Bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que eu traço e divido um ângulo ao meio, ou seja, pego um ângulo e divido ele em dois ângulos congruentes, que têm a mesma medida. Aqui eu tenho um segmento de reta A, O e OB, formando um ângulo aqui entre eles. Esse ângulo vale 30 graus. Se eu traço uma reta dividindo esse ângulo ao meio, eu vou formar mais dois ângulos. Um vai medir 15 e o outro também vai medir 15 graus. Então, se o meu ângulo AOB mede 30, o meu ângulo AOC, ele vai medir 15 e o meu ângulo COB também vai medir 15. COB também vai medir 15 graus, considerando que OC é minha bissetriz. Tenho aqui mais dois exemplos. Tenho esse exemplo aqui, ó, que a minha medida do ângulo AOB mede 120 graus. Ele quer saber aqui no exemplo a medida de AOC e a medida de BOC, tá? Então, vamos lá. Qual é a medida desses dois ângulos? Então, esse meu ângulo maior aqui, ó, ele mede 120. Se OC é a minha bissetriz, o ângulo AOC vai medir 120 dividido por 2, que dá 60. E o meu ângulo BOC também vai medir 60, porque eles têm que ser dois ângulos congruentes, que tenham a mesma medida. Então, gente, aqui eu tenho um terceiro exemplo. Considerando que a minha bissetriz é OC, eu quero saber a medida de BOC, tá? BOC. Considerando que a minha bissetriz é OC, eu sei que este lado tem que ser igual a esse, porque a minha bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio. Então, esse lado aqui tem que ser igual a esse. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar 7x mais 77 e tem que ser igual a esse lado aqui, ó. 3x mais 3. Aqui é menos, foi mal, desculpa aí. Menos. Então, agora vamos colocar os meus termos que são semelhantes do mesmo lado da igualdade, né? Então, os que têm letras, que têm as incógnitas, eu coloco no primeiro membro e os termos independentes eu coloco no segundo membro, considerando que isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, eu vou deixar o 7x desse lado. O meu 3x aqui, ele tá positivo, ele passa para o primeiro membro negativo. O meu 3 aqui, ele tá positivo, ele continua positivo, porque ele não trocou de membro. E o 77, que era menos, vai passar para lá, mais 77. Agora, resolvendo essa conta, 7x menos 3x vai ficar 4x. 3 mais 77 dá 80.
Agora, o meu 4 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 80 dividido por 4. X é igual a 20. Certo? Então, eu achei o valor de x. Não foi isso que eu perguntei no início. Eu perguntei qual o valor do ângulo BOC. BOC. Se o x é igual a 20, é só eu colocar o 20 aqui no lugar do x. Então, 3 vezes 20, 60. Mais 3 vai ser 63. Então, a resposta aqui vai ser 63 graus. Então, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho assim comigo. Beijos da professora Nalva e até a próxima!